como que você lidar com isso? Porque hoje você tem um ministério que tem passado por milhares de lugares e você pode testemunhar com a sua vida. É, eu fico muito impactado com isso porque o que aconteceu comigo é muito diferente, muito distinto, mas eu me questiono muito, né? Quando acontece esse tipo de coisa de pessoas que desfrutaram do Santo dos Santos de depois viverem essa vida. É, como você pode contar isso, além da sua experiência prática, da sua vida? Porque um homem vivendo diante do Senhor, conhecendo e conseguir fazer isso e ficar em paz, o que isso gerava em você? Cara, assim, vamos falar, são duas etapas. Tem um temporal antes de eu conhecer a Deus, como eu respondi, não sentia nada. Uhum. Quando eu me afastei dos caminhos, vamos pegar aqui duas histórias. Você usou a ovelha perdida, Uhum. eu vou usar o filho pródigo. Uhum. Qual que é a diferença da ovelha perdida e do filho pródigo? Muito simples. A Bíblia diz que o rebanho de 100, uma se perdeu. Ela se perdeu. Ela não decidiu sair. Então a Bíblia diz que o pastor deixa as 99 e sai procurar a perdida. A encontra, se alegra, traz ela no ombro, coloca ela em seus ombros, leva de volta para o rebanho, leva de novo para casa. Beleza? Filho pródigo. A Bíblia diz que um dos filhos pede que o pai venda tudo e dê em vida a sua herança e o filho decide sair. Qual que é a diferença? Na história, a parábola do filho pródigo, ninguém vai atrás do filho. Ninguém foi procurar o filho. Diferente da ovelha que o pastor saiu para procurar. Por quê? Porque um decidiu sair, o outro se perdeu. Então a gente precisa ter muito cuidado. Porque tem gente que decide sair de casa, da casa do Senhor, e tá esperando que Deus vai buscar ele. Não, Deus vai me achar. Se você saiu por livre e espontânea vontade, tá aí a parábola. O filho, quando tudo dá errado, quando ele pensa, pô, os funcionários, vamos chamar assim, né? Não é esse o termo, do meu pai, tem comida melhor do que eu, e eu estou aqui. A Bíblia diz que ele volta. De longe, o seu pai o reconhece. Sai correndo, lhe dá um forte abraço e grita para os seus serviçais: tragam uma vestes novas, um anel de ouro e matem um novilho gordo, porque o meu filho que estava morto voltou à vida. Então, quando eu saio do caminho de Deus, quando eu conheci a palavra, eu não saí por uma decisão. Eu me perdi no meio do caminho. Eu nunca quis sair. Tanto que eu achava que eu não tinha saído. Olha só que loucura. Eu estava tão cego espiritualmente que eu continuava indo na igreja, continuava sendo cristão e fazendo as coisas erradas. E quais as mentiras que você contava pra você fazer essas coisas erradas, pra você estar em adultério? O que que você... o que que dentro de você... Autodefesa. Autodefesa era o seguinte: não, eu vou parar. Não, mas ninguém sabe, isso não vai fazer mal. Me pegava em situações que eu tinha falta de algo. Não, mas isso não... Fica tranquilo, ninguém vai saber e tal. Eu sempre me defendia com um segredo. O segredo era o que me defendia. Culpando outras vezes, né? O que tinha em casa, talvez, na fase. Sim. Eu e minha esposa, a gente conversa muito sobre isso. E a minha esposa tem total consciência. Assim, ó, vou dizer uma coisa. As mulheres podem querer me matar. Eu não estou dividindo a culpa com a minha esposa. Jamais. Eu fui sem vergonha, eu fui vagabundo, eu tomei a decisão e blá, 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 Beleza. Só que não existe 100% de culpa. Responsabilidade, né? De responsabilidade. Então, assim, a minha esposa, ela entende muitas coisas hoje, né? Tipo, a minha esposa, quando meus filhos nasceram, ela se tornou mãe. 100% mãe, né? Isso é um perigo. Esqueceu do papel de esposa. Papel de esposa. Sim. Ah, Thiago, você tá... Não. Eu sou vagabundo. De novo, gente. Só pra vocês entenderem. Só que aí se chama uma coisa chamada brecha. A brecha que você começa a dar em casa, eu digo que é como uma árvore. Quem olhava o nosso casamento, se você perguntar pra minha esposa, ela vai dizer assim: o nosso casamento era muito bom. Era maravilhoso. O Thiago sempre foi um bom pai. Ela só vai me elogiar. Eu em pecado. Por quê? É como uma árvore. Não tem muitas árvores lindas que você vê aí fora, e de repente dá um ventinho fraco, você passa o dia, ela caiu. Fala assim, pô, mas essa árvore... Por quê? Existe uma coisa chamada raízes. E existem infiltrações nas raízes, que são aquelas coisas que vocês não veem.
você vê só a árvore bonita. Você vê só os casamentos perfeitos. Os casamentos de internet. Aquelas fotos que você olha e fala, meu, isso aqui não briga. Que você só mostra aquilo que você quer, Mas, né? claro, ninguém vai... Vocês estão num dia ruim. Que existe, vocês são um casal. Claro. Vai ter dia que você... Não, tal da, né? TPM. Então, tem. E a gente não tá bem. Você vai fazer um videozinho falando que vocês não estão bem na internet? Não, Para, né? claro que não. Para, né? Eu não, né? Tem gente que faz. Eu Ah, mas não faz. Gente, é tudo com intenção. É, de Então, assim, likes. Tem gente que fala, não, isso daí é cena, vamos fazer, é bom. Então, assim... Vida real. Então, o que acontece? As infiltrações entram nas raízes, que apodrecem as raízes. A raiz é o que te sustenta. Você pode estar bonito lá fora, só que dentro você está destruído. É. Qualquer vento. Por que a Bíblia diz assim, ó? Construa a sua casa sobre a rocha. Para que quando vir, tem traduções, o tornado, o vento forte, você será inabalável. Por quê? Porque não tem a ver com a beleza do externo, não tem a ver com o tamanho da árvore, não. Tem a ver no que ela está firmada. Então, e as provas vão chegar e as faltas vão acontecer, que é o caso de um relacionamento, né? E aí estão as brechas. Sim, as brechas vão existir, mas você precisa olhar para esse lugar e saber quem é o seu salvador, em quem você crê, e quem é aquela pessoa que vai reconstruir ou que vai te sustentar no meio disso. Porque as brechas, elas existem. Não. Existem em todas as áreas da nossa vida. Mas sabe o que mudou muito entre eu e minha esposa? A gente continua com os mesmos erros, mesmos pecados, falhos, né? Por isso que a gente precisa de Cristo. Mas é o diálogo. A gente conversa sobre tudo. E eu vejo que a primeira brecha, assim, que o inimigo entra é na comunicação. Opa, ele cessa a comunicação. É exatamente nesse lugar aí. Porque aí você começa a criar um ódio da pessoa que tá dentro da sua casa. Eu recebo muitas mensagens, tô com ódio do meu marido. E aí corta a comunicação, e onde cortou a comunicação, tudo se perde. Deixa eu dizer, o diabo, ele quer destruir a sua casa. Por quê? Porque é o seu principal ministério. Se a tua casa estiver destruída, todas as outras coisas... Não adianta você ter patrimônio, não adianta você ter milhões, verdade. Não adianta você ser famoso, ter muitos likes, seguidores, se você não tem pra onde voltar. Então, assim, a nossa casa é como... Pensa num prédio de 20 andares. Você pode até construir ele. Só que o que vai dizer que ele vai ficar reto, sem cair, sem ruir, é o que você fez lá embaixo. É as estacas, é no que você fez ele. Qual que é a base? E nós somos esse prédio. E a nossa base é a nossa casa. Então não adianta você querer conquistar isso e aquilo se a sua casa está destruída. Arrume a sua casa. Não adianta conquistar tudo e não ter para onde voltar. Então, assim, eu falo isso de propriedade. Eu quase joguei fora tudo isso. Eu quase joguei... tudo bem, hoje eu tenho uma condição financeira muito boa, tenho patrimônio, tudo. Mas o que eu seria sem a minha família? O que eu seria sem a minha esposa? Né? Imagina eu tendo que marcar a hora para ver meu filho.